Diferença da vida do estudante no Brasil em relação ao Canadá. Estou aqui com meu ilustre amigo Atos, que foi um estudante universitário no Brasil e no Canadá, e vai contar para a gente qual é essa diferença, né? Como é que é ser um estudante no Brasil em relação a ser um estudante no Canadá. Tudo jóia, Atos? Como é que você vai, meu amigo? Olá, Francisco, tudo ótimo. Sempre um prazer estar aqui com você nos eventos da 3RA. Então vamos lá, né? Vamos falar para o pessoal aí quais são as principais diferenças, né, no estilo de vida ou no approach utilizado aí por um estudante que está no Brasil e um estudante canadense, né? Vou citar um pouquinho o meu exemplo, né, Francisco? Acho que Afinal, eu é a sou um melhor maneira, produto, né, né? do meu produto, né? Então vamos falar um pouco aí da experiência. Já posso começar a falar, então? Então Mas já vamos lá. devia ter começado. Eu nunca tive que te autorizar a falar. Você é um cara que gosta de falar, que fala a coisa certa. Conta pra gente, como é que foi a sua vida de estudante em Toronto em Certo. relação ao Brasil, meu amigo? Olha, eu creio que a primeira diferença, e aí eu vou utilizar muito a minha própria vivência, né, como estudante no Brasil e aqui no Canadá. No Brasil, Francisco, como exemplo de diversos brasileiros, né, eu estudava à noite e já trabalhava aí durante o dia como estagiário, né, dentro da área que eu estava estudando. Então, eu estudei comunicação social com ênfase em jornalismo, então já estava bem engajado aí no mercado de trabalho, aquela coisa toda. Então, a primeira diferença que eu ilustro entre o Brasil e o Canadá nesse sentido é que no Brasil eu utilizava aquela estratégia, né? De sempre sentar na frente, ter uma interação legal com o professor e tentar prestar atenção o máximo que eu pudesse das aulas para não precisar estudar muito em casa, né? Então, ficava ali atento, tentava já fazer os trabalhos da universidade na própria sala de aula. E, assim, logo na minha primeira semana estudando aqui no Centênio, eu percebi que essa estratégia ela realmente não iria funcionar por aqui. Por quê? Primeira coisa, né? A gente está na América do Norte, então aqui a questão da independência ela é levada muito a sério, né? Pelo menos a minha experiência acadêmica lá no Brasil, os professores eles só faltavam abrir a nossa cabeça e despejar o conteúdo, né? Como em bom português se fala, né? O conteúdo era passado assim de maneira bem mastigada. Aqui no Canadá, isso daí já não funciona tão bem, porque os professores, né, os instrutores aqui, eles trabalham como facilitadores. Então, o professor ele vai entrar na sala de aula e vai falar: olha só, pessoal, para a próxima aula, leiam capítulo 3, 4 e 5 do livro, façam um assignment Y, X e Z. Então, o professor, na realidade, espera que o estudante se dedique aí no que eles chamam de self-learning, né? Ou de aprendizado aí individual, ou de autoaprendizagem, né? Então, assim, primeira coisa, o conteúdo em sala de aula, ele não é destrinchado detalhadamente, como geralmente acontece no Brasil. Então, os professores eles vão passar o conteúdo acadêmico, é dever do estudante se dedicar, né, assimilar esse conteúdo, ler os capítulos do livro, fazer o assignment e na próxima aula, né, geralmente o professor aí faz uma atividade simulada ou se não uma atividade em grupo baseado no conteúdo acadêmico que você deveria ter lido. Então, primeira coisa, essa questão de prestar atenção na aula para evitar aí essa coisa do estudo individual, isso não funciona. Tem que realmente se dedicar, né, aquelas 3, 4 horas por dia, né, ao self-learning, ler o material, fazer os assignments e na aula que você for fazer a discussão ou um trabalho que você vai utilizar esse conhecimento, tentar ser o mais participativo possível, tá? Então, os professores, eles não vão realmente passar todo o conteúdo de mão beijada para você, né? Você precisa estudar e aí utilizar a figura do professor como um facilitador para se aprofundar, né, na temática que você leu anteriormente. Então, essa é a primeira questão. Eu acho engraçado, Atos, que quando a gente vê assim, muitos alunos quando chegam aqui, porque meu professor ele nem ensinou a matéria e não sei o que, taranã, taranã. O que acontece, o que eu vejo muito aqui, né? Ah, eles tentam, aqui dentro da educação pós-secundária, te preparar para o mercado de trabalho. Sim.
te ensinar de uma maneira que o mercado de trabalho vai exigir de você. Dificilmente um chefe vai chegar, né, e vai ter ali, vai abrir tudo ali que você vai ter que fazer em um projeto. Ele vai te passar uma linha de pensamento, vai te passar os bullets principais daquilo ali que tem que acontecer, e você vai destrinchando aquilo. Você não tem aquilo mastigado, não tem aquela coisa paterna que existe no Brasil, porque no dia a dia, no mercado de trabalho, isso não vai acontecer. Se eu posso assim dizer, eles tentam esquentar um pouco o asfalto ali para você colocar o pé, né? Como a gente diz, que eu sempre falei para o meu filho, o asfalto é quente, né? Então é bom você ir colocando o pé ali no morno, vai indo, até a hora que você está tranquilo. Então, assim, eu já vi muitos alunos brasileiros reclamando disso, Atos, né? E eu tento explicar, olha, a razão por isso ser feito dessa maneira é que eles estão te preparando para o mercado de trabalho. Se você esperar que um chefe, que um gestor vai te entregar tudo de mão beijada e vai ficar ali em cima de você o tempo todo, ele não vai. Então, assim, uma outra coisa, tenho certeza que o Atos vai falar disso, eu vou só iniciar aí o assunto, é que você vai ter muito trabalho em grupo para fazer. Porque fala, desculpa, grande Atos. Com certeza, Francisco. E já pegando aí o gancho do seu comentário, né? A gente está falando de educação em um college público canadense, né? E o college público canadense, qual é a nossa premissa, né? É justamente trabalhar com applied science, ciências aplicadas. Então, a gente prepara os estudantes para o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, ele exige um profissional que tenha uma interpretação prática do conhecimento acadêmico aplicado em determinadas situações. Por exemplo, eu estudei marketing aqui no Centennial, né? Então, cabia a mim, né, e aos meus colegas estar realmente absorvendo o conteúdo acadêmico, a questão teórica, e chegar na hora da atividade prática, com a orientação do professor, de ter a habilidade de colocar isso em prática e treinar essa habilidade de transferir esse conhecimento teórico para uma realidade mais prática. Então, os trabalhos em grupos, eles são inevitáveis, né? Afinal, a gente trabalha geralmente em equipe, então você tem a possibilidade aí de desenvolver também a sua soft skills. Isso que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que um trabalho em grupo, está envolvendo Justamente. a mim, está envolvendo o Atos, está envolvendo a equipe de marketing da 3RA. A gente está fazendo aqui nada mais, nada menos do que um trabalho em grupo, né? Então, é até uma questão crítica também, sabe, Francisco? É menos uma questão de reprodução de conteúdo e mais realmente como é que você absorve esse conteúdo e como é que você consegue colocar isso em prática. Eu acredito que isso daí está intrinsecamente ligado no desenvolvimento do eu profissional, né? Como é que você vai estar absorvendo o conteúdo teórico e colocando aquilo dali em prática. Então, isso daí é de suma importância, entender isso o mais rápido possível. Até porque, Francisco, como você já falou, a gente tenta simular o que o estudante vai enfrentar no mercado de trabalho. Então, o ritmo das classes, a quantidade de conteúdo acadêmico, ela é bem grande, tá? Então, o intuito do college, realmente, é de estar bombardeando o estudante para que ele possa se desenvolver de uma maneira multitask, né? Ou que possa fazer diversas atividades ao mesmo tempo para estar preparado para o mercado de trabalho. E aí, se você não tem uma organização de ler o conteúdo acadêmico, se você não tem uma organização de fazer os trabalhos necessários, a coisa começa a acumular. Então, a segunda dica que eu já dou de cara aí para o pessoal, olha, essa história de deixar para fazer os trabalhos no último minuto ou no último segundo, putz, isso não funciona por aqui. Se você não tiver uma organização para realmente estar lidando com o conteúdo acadêmico e fazendo os trabalhos necessários, não vai dar para fazer de última hora, porque realmente é muita coisa. Então, a organização ela é de fundamental importância. Eu posso até citar um exemplo aqui de que eu vivi no Centennial, Francisco. Eu tive uma disciplina chamada Marketing Planning, tá? E foi assim um trabalho, o trabalho final dessa disciplina valeu 40% da nota, né? E foi um trabalho em grupo, fui eu e mais outras 2 pessoas. A gente precisava desenvolver um produto para ser lançado no mercado de Toronto. E foi, assim, fantástico, porque a library, né, a biblioteca do Centennial,
disponibilizava de diversos artigos, né, que a gente pôde entender o mercado local. Então, o que foi que o meu grupo decidiu? A gente decidiu que nós iríamos lançar uma cerveja artesanal no mercado de Toronto. Então, a gente fez todo um trabalho baseado no material disponível sobre a indústria cervejeira em Ontário, no Canadá, e o trabalho final, Francisco, o trabalho que eu fiz com outras 2 pessoas, tinham 350 páginas, cara. A gente fez um trabalho assim que foi maior do que minha própria monografia no Brasil. Eu estou falando de uma única disciplina, só que aí vem a recompensa também, né? Eu me recordo que com esse trabalho, a gente chegou até a fazer algumas reuniões com algumas microbreweries, algumas cervejarias pequenas aqui em Toronto, e eles demonstraram um certo interesse em estar, de repente, adquirindo aquele material que a gente havia produzido como um trabalho para o college, entendeu? Então, assim, é tudo muito prático. A gente precisou se organizar bastante, né? Eu me lembro que foi no meu primeiro semestre, eu tinha essa disciplina e outras 6 disciplinas para também dar conta, né? Então, precisa ter uma organização muito grande, só que, assim, sem dúvida nenhuma, eu posso falar para você com confiança, que depois de ter passado por essa experiência, eu tinha a completa noção do que eu precisava fazer para desenvolver um marketing plan, né, um plano de marketing bem sucedido. E a gente tirou A+, né? Então, assim, valeu a pena a dedicação. É aquela coisa, né? As pessoas acham assim, eu vou ter que estudar por tempo integral no Canadá para manter meu visto e tudo mais, né? O full time. Pô, eu vou passar 24 horas por dia dentro de uma faculdade, de um college? Não. Você passa pouco tempo dentro do college. A verdade é essa, né, Atos? Você passa entre 20 e 25 horas no máximo por semana dentro do college. Só que a carga de trabalho que você vai ter para se organizar, ela acaba sendo grande, né? Uma outra coisa importante disso tudo que o Atos está falando aqui é que, assim, os professores, eles tendem a ser professores de mercado. São pessoas que estão, assim, eles estão observando ali quem está aprendendo o que tem que ser aprendido para ir em frente no mercado de trabalho. E aí o que acontece? Muitas vezes esses empregadores podem ser o seu primeiro contato com o mercado de trabalho. Então é importante que você tenha essa dedicação, né, a esses trabalhos, né, a essas leituras que você tem que fazer e tudo mais, para que, de repente, ali o seu próprio professor vai te conseguir o seu primeiro trabalho aqui no Canadá. Isso acontece todos os dias, né? Então, a sua dedicação ali, a esse momento, ela é muito importante, né, Atos? Eu costumo dizer que a sala de aula de um college, justamente por conta dessa questão de que os professores são big players, né, geralmente na indústria, serve como uma vitrine. Eu cito um outro exemplo que eu tive aqui no Centennial, né? Eu estudei uma disciplina chamada Data Mining, né, mineração de dados. E o professor que lecionava essa disciplina, Francisco, era o dono da maior empresa de Data Mining do Canadá, a 5ª maior do mundo. Então, assim, esse pessoal, acho que eles vão dar aula exatamente para achar a equipe, né? Também. A gente vê muitos relatos disso aí. Buscar novos talentos, sem dúvida nenhuma. E eu me recordo que quando a gente finalizou o programa de estudos, 2 colegas, né, 2 classmates, acabaram sendo contratadas por ele para desenvolver um projeto. Então, você está corretíssimo. Os professores, quando eles realmente não se tornam aí a figura do empregador, eles têm aí o caminho que pode levar o estudante até um empregador. Não é raro, Francisco, uma empresa que esteja recrutando, ou de repente um determinado grupo que precisa de um profissional específico, procurar um de nossos professores, ou até mesmo uma escola acadêmica do Centennial, para falar, olha, quais são os estudantes que estão se destacando, quem é que você acredita aí que tem um talento legal para desenvolver a atividade Y, X e Z. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é uma grande vitrine. Outra diferença é que eu já aproveito o ensejo, tá, Francisco? Eu lembro que no Brasil a gente falava muito, poxa, ninguém vai pegar o meu diploma e vai virar o meu diploma para ver minha média ponderada geral, para ver com quanto eu passei de nota, né? O importante é passar. Eu mesmo reproduzi esse discurso algumas vezes. Guess what? Adivinha? Aqui no Canadá, isso conta, gente, e conta bastante, tá? Então, assim, o processo de seleção para profissionais que acabaram de se formar num college ou numa universidade,
você pode observar que eles vão exigir um GPA, né, que é o Grade Point Average, é uma média ponderada geral mínima. Então, assim, eu me lembro que quando eu me formei aqui no Centennial, a maioria das vagas para recém-formados exigiam aí uma média ponderada geral de 3,5, Francisco, um GPA de 3,5, que é aí uma média geral B+. Então, a indústria entende que no college há uma emulação, vamos dizer assim, do mercado de trabalho. Então, se o estudante ele se dá bem, tem boas notas, demonstra que tem capacidade, muito provavelmente esse estudante vai conseguir reproduzir esse mesmo comportamento em uma empresa. Então, assim, preste atenção, tá? Nas suas notas, entendeu? Se você está se dando bem numa disciplina, não relaxa, continua estudando bastante para passar sempre com a maior nota possível, porque isso daí realmente gera um diferencial. E lembrando que se você se formar com uma média ponderada geral de 85 ou mais, você se forma com honors, né? E isso daí é legal, porque o seu diploma ele vai sair com uma observação lá, falando que você se formou com honors. Se você se formar aí com 4,1 ou mais, que é quase a perfeição, né, uma média ponderada geral próxima aí do 10, né, do 100%, você se forma com Great Honors. Então, na cerimônia de formatura, há toda uma reverência aos estudantes que se formam com Honors ou Great Honors, e o seu diploma do College Official Transcript sai lá também que você teve esse super desempenho acadêmico. Isso daí também, né, para a gente não se estender muito, mas é importante frisar, quem tem esse tipo de desempenho acadêmico no Centennial College concorre às bolsas de estudo por mérito. Então, assim, é win-win, Francisco, é só vantagem para os estudantes. E o que acontece, né, Atos? Você falou um ponto ali, né, não quis te interromper, que você estava falando tão bem, mas, assim, no Brasil, né, aquela coisa, eu me formei, mas, assim, as notas, elas não importam, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a universidade ela é mais teórica, a prática é diferente. O que acontece com o college, especificamente aqui no Canadá, é que ele é muito voltado para mercado de trabalho. Os cursos vão ser cursos voltados ao mercado de trabalho. É comum ter cursos aqui com nome de empresa. Sim. Matérias com nome de empresa, para você ter uma ideia. Então, aquela sua nota, ela atesta para uma empresa que você é um bom profissional. Eles conseguem fazer essa ligação. Então, assim, é algo. A gente falou uma coisa aqui, que é a questão do próprio. Muitas vezes o professor ele pode ser um empregador, ou ele pode te ajudar a conseguir o primeiro emprego. Tem uma outra coisa, que são as referências, né, Atos? No Canadá, referência é algo seríssimo, né? É comum, se você quiser trabalhar na empresa XYZ no Brasil, a empresa daqui ligar para a empresa do Brasil para pedir referência sua. Então, assim, e aí o que acontece? Se você está aqui no Canadá, você pegar e ter uma boa referência de um professor, eu já vi muitas pessoas conseguirem entrar no mercado utilizando a referência do professor. Só que, amigo, se você não for uma pessoa dedicada na sala de aula, ele não vai te dar referência, é muito difícil. As pessoas aqui levam isso muito a sério. Então, assim, é você construindo a sua vida profissional. A maneira como a vida de um estudante aqui acontece dentro de um college é um grande reflexo para a vida profissional. Então, assim, você pode tirar o proveito que você quiser daquilo. Né? Eu quero realmente crescer o mais rápido possível, eu quero entrar nesse mercado, estou fazendo um curso que tem a ver comigo e tudo mais. Aquilo ali vai ser uma escadinha. Ou você pode... não, eu costumo falar que o grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é escolher qualquer curso porque só querem imigrar. Nossa, é o mesmo dinheiro que você vai pagar, é o mesmo tempo que você vai estudar em um college. Né? Então, é chato quando eu vejo uma pessoa gastando ali, sei lá, vai fazer um curso de 2 anos, vai gastar 32, 35 mil dólares, né, em Toronto, é o preço mais ou menos de 2 anos, para algo que não tem o menor interesse fazer. Jogou aquilo fora para começar a carreira toda de novo. Por quê? Né? Por que fazer isso? Então, assim, o dia a dia, a sua batalha ali dentro da educação superior, ela pode te ajudar em muito
com a entrada, né, e o crescimento e tudo mais do mercado de trabalho. São relatos e relatos. A 3RE já faz isso há quase 10 anos, né, Atos? A gente escuta histórias e histórias todos os dias, né? Com certeza. Eu acredito que os estudantes eles precisam ter esse cuidado. Então, realmente, esse discurso de vou estudar para tentar o processo de imigração, não importa o curso, com o nível de assessoria que a gente tem hoje, com o nível de assessoria, por exemplo, que a 3RA pode oferecer para você, não faz sentido algum. Não é verdade? Tá com esse tipo realmente de pensamento. Quer ver uma outra coisa que eu acho que isso, é tempo e dinheiro que você está jogando no lixo, a verdade é essa. A gente vê pessoas que virem para o Canadá, vou fazer qualquer coisa e tal, não sei o quê. Acaba que fica tudo mais difícil, você não coloca um óleo nessa engrenagem, às vezes as pessoas voltam, né? Porque você está buscando qualidade de vida, a qualidade de vida ela vai passar pelos seus estudos, ela vai passar pelo seu trabalho. Você passa muito tempo da sua vida se dedicando a estudo e trabalho, né? Então, se aquilo ali não tiver prazer envolvido naquilo ali, a essência de vir para o Canadá ela é perdida. Concordo. Sem dúvida nenhuma. Uma outra questão que eu acredito que seja válida pontuar, que o que eu posso passar assim, de dica para o pessoal que está no Brasil é, quando estiver aqui, prestar muita atenção como as coisas acontecem e buscar identificar as diferenças culturais, né? Por mais que você tenha um conhecimento prévio acerca de uma determinada disciplina, se, por exemplo, você está vindo para cá para fazer uma pós-graduação, um programa fast track, eu acredito que é muito válido você estar muito atento e realmente buscando entender como é que é um mecanismo de funcionamento, de repente, dessa indústria ou desse campo de trabalho aqui no Canadá. As diferenças culturais e como as coisas são aplicadas, isso daí gera uma diferença muito grande. E se você conseguir captar isso daí, sem dúvida nenhuma, no momento que você for se apresentar para o mercado de trabalho, você vai ter uma possibilidade muito maior de conseguir se inserir no mercado do que de uma pessoa que, de repente, até tem o conhecimento teórico, mas não entende os pormenores de como a coisa funciona aqui no Canadá. Então, sem dúvida nenhuma, isso daí é de primordial importância para quem está fazendo um programa no college e que tem interesse em se juntar ao mercado de trabalho no futuro. Então, assim, por mais que você tenha conhecimento acerca de uma disciplina ou de um campo de atuação baseado na sua experiência acadêmica ou profissional no Brasil, verifique, né? Observe como a coisa funciona aqui no Canadá e tente da melhor maneira possível, obviamente, aplicar o conteúdo, né, que você já tem com a realidade dentro da realidade canadense. Né? O que acontece? O college, né, ele acaba sendo um grande laboratório para você se adaptar à realidade. Ele é muito voltado ao mercado de trabalho, os cursos são voltados ao mercado de trabalho, então ali você tem um grande laboratório, né, para você já ir se adaptando à realidade daqui. Assim, experiência de trabalho canadense é algo muito seriamente levado em conta pelas empresas aqui. Né? Essa pessoa ela tem uma experiência de trabalho ou não tem. Muitas vezes essas empresas elas utilizam a sua experiência dentro do college, né, para dizer, não, ele já tem uma experiência no Canadá. Né, porque eles sabem que aquele curso ele é voltado para o mercado de trabalho. Então, eu diria que eu vejo isso como uma grande diferença entre uma universidade no Brasil e o college aqui no Canadá. Né? Porque o que acontece? A universidade no Brasil ela é mais equiparada com o que é as universidades de pesquisa aqui no Canadá. E muitas vezes é difícil, né, explicar essa diferença do college, porque não existe um estilo de educação como o college no Brasil. Não é um Senai, não é um Senac. Ele é bem diferente. Você vai ter matérias como business, como engenharia, como administração, como culinária, como o que você quiser, como mecânica, né, como marketing, só que muito mais aplicada a mercado de trabalho. Né? Então, assim, por exemplo, eu lembro uma vez eu estava conversando com um amigo também da indústria, né? Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, uma maneira de explicar essa diferença é assim, olha, o cara que quer pensar, assim, o homem quer ir à Lua, né? Então aí o cara vai fazer uma pesquisa para ver que tipo de energia vai ter que usar, não sei o que, a química, mais a física, né, e tudo mais. Esse cara é o cara da universidade. Sim. Né? Agora o cara que vai pegar aquilo ali tudo,
né? Aquele cálculo físico, aquela história toda. Vai fazer aquilo acontecer. Para aquele foguete chegar na Lua, ele é o cara do college. Né? Correto? Então, assim, é legal entender essa. Não existe um pior e um melhor, são diferentes, mas eu acho que o Canadá tem uma riqueza muito grande em oferecer o college, coisa que não existe no Brasil. E que, por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais aplicada, uma pessoa muito mais mão na massa. Para mim, o college faria muito mais sentido que a universidade. Eu não sou um cara de pesquisa, eu não sou um professor. E eu acho que isso possibilita que as pessoas se encaixem dentro da realidade delas, porque as pessoas são diferentes, né? Com certeza, e eu tenho uma apreciação muito grande pelo modelo que a gente tem aqui no Canadá, porque realmente é um modelo que é específico para o mercado de trabalho, né? Para você ter uma ideia, Francisco, todos os programas que nós oferecemos no Centênio são revisados anualmente de acordo com as necessidades da indústria privada de Ontário. Então, como é que acontece? No Brasil, a gente tem um único Ministério da Educação, né? Aqui no Canadá, cada uma das províncias vai ter seu próprio Ministério da Educação. Então, esse ministério consulta a indústria vai reportar o que eles precisam, e os colleges, né, a exemplo do Centennial, vai estar treinando os profissionais para ocuparem aquelas vagas. E, assim, eu acredito que para o estudante internacional, o college oferece aí o melhor dos mundos, né, com o melhor custo-benefício. Francisco, de acordo com o College Ontario, que é a instituição que representa os 24 colleges públicos da província, cerca de 86% dos estudantes que se formam em uma das 24 instituições conseguem se inserir no mercado de trabalho com até um ano após a graduação, né? Esse número para a universidade cai para casa dos 60%. Então, you are more likely to get a job, né? Você tem uma chance maior de conseguir um trabalho se você tiver uma formação de um college. Por quê? O empregador de Toronto, o empregador daqui de Ontário, ele não tem interesse em saber se você tem todo o conteúdo acadêmico, científico, se você sabe a teoria por trás de como construir um foguete. Ele quer, na realidade, que você chegue lá e que você consiga coordenar um projeto, coordenar uma equipe que vai estar realmente colocando a mão na massa e construindo aquilo dali. Entendeu? Então, essa é a diferença. Eu costumo dizer, Francisco, que aqui no Canadá, toda vez que você pensar em universidade, você pensa em conhecimento acadêmico científico, produção de ciência. Toda vez que você pensa em college, você pensa em mercado de trabalho, né? É como eles falam em inglês, less academia, more job ready. Então, menos questões acadêmicas e mais uma questão aí específica para o mercado de trabalho. Um outro ponto que eu acredito que seja interessante para a gente citar, que isso daí é uma pergunta recorrente, é a questão de se é possível estudar e trabalhar concomitantemente, né? Levando aí em consideração que os estudantes internacionais de um college público, como o Centênio, conta com a possibilidade de trabalhar por até 20 horas semanais, né? Durante o programa de estudos. Primeira coisa, é importante deixar claro que as instituições públicas, né, a gente vai estar oferecendo aí os programas full-time, né, ou seja, os programas em tempo integral. Os programas em tempo integral, geralmente, eles são aplicados de maneira diurna, ou seja, o estudante pode ter aula pela manhã, ou à tarde, ou à noite. À noite é um pouco menos provável, tá? Mas pode acontecer. Então, dentro dessa estima, né, dessa coisa do trabalho, do college, da dedicação e dessa grade de horário que é diferente do que a gente tem no Brasil, né, que geralmente a gente vai estudar à noite, ou só pela manhã, ou só pela tarde, é possível trabalhar, só que tem que ter um nível de organização muito grande, sabe, Francisco? Então, nesses quase 10 anos que eu trabalho aqui no Centênio, a gente percebe que os estudantes que se dedicam à atividade do trabalho, ou a qualquer outra atividade, paralela aí a um de nossos cursos, a um de nossos programas, eles vão estar aí trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa nos períodos noturnos ou nos fins de semana. Afinal, aí são os momentos onde há uma menor probabilidade de haver alguma atividade relacionada ao college. Eu creio que seja possível. Eu consegui trabalhar enquanto eu estudei aqui no Centênio, não foi fácil. Tá? Então, assim, tem que ter um nível de organização muito grande para você conseguir aí lidar com a sua atividade do trabalho e aí estar acompanhando de maneira bem sucedida também as atividades do college. Mas é possível, não é fácil. Eu diria que, assim, na prática, o que eu vejo, que a gente sempre faz uma programação de um aluno, prepara para ficar o primeiro semestre parado.
né? Porque é um semestre de adaptação. A gente, quando faz uma programação financeira, pede para o cliente se preparar para ficar 4 meses aí, pelo menos, desempregado. Ele já pode trabalhar, você pode trabalhar a partir do primeiro dia de aula no Centênio. Só que é uma adaptação não só ao idioma, mas ao sistema de educação. Né? Então, assim, eu acho que é válido você ter esse tempo, claro, se você puder, ter esse tempo de adaptação. Eu diria que aí depois, já do segundo semestre, olha, o brasileiro ele capota, mas não breca, né, Atos? Eu não sei como é que foi a sua vida acadêmica no Brasil, mas eu sou carioca, eu morava no Recreio, eu estudava, não, eu trabalhava em Caxias, em Duque de Caxias, estudava no centro da cidade, fazia isso todo dia, era uma luta. Mas o brasileiro, ele é um cara de garra, né? A verdade é esse que a maioria no segundo semestre, a maioria dos nossos clientes já estão trabalhando, mas é importante saber que exige tem clientes que ficam, não estão financeiramente mais equilibrados, assim pode dizer, olha, durante o meu college eu não vou trabalhar. Eu não sou muito fã disso. Eu acho que numa hora que você se adaptar à vida do college, eu acho interessante você trabalhar, porque por mais que seja um trabalho bem mais simples, que você está acostumado, ou que você é capaz de fazer e tudo mais, mas você já vai se preparando para o mercado de trabalho em si, você já vai pegando mais referências, né? Você já vai se adaptando melhor à sociedade canadense, isso vai dizer muita coisa para o empregador futuro, né? Então, na minha experiência aqui lidando com os alunos, eu digo que quem não estudou durante o tempo todo do college, geralmente tem mais dificuldades um pouquinho para entrar. O college prepara demais para o mercado de trabalho. Os professores ajudam demais, aquilo tudo que eu e Atos acabamos de falar. Mas um trabalho mais simples que ele seja, ele acaba te ajudando, né? Mas o primeiro semestre, Atos, eu acho legal. Se puder, meu amigo, é foco nos estudos 100%. Porque no primeiro momento você vai patinar. Não só por causa a não ser que seja até. Já fiz universidade nos Estados Unidos, isso, aquilo outro, você já está acostumado com o sistema daqui, da América do Norte. É bem diferente do brasileiro. Dentro disso tudo, a gente explicou bastante isso aqui no nosso papo, né? Mas é legal você ter essa noção, né? Atos, meu amigo, então vamos convidar a todos. Isso que eu e Atos estamos fazendo aqui é só uma préviazinha. É informação pra caramba, é muita informação importante, mas durante o Canadá Summit você vai ter muito mais informação. Tá? É o evento que a 3R está realizando no ano de 2021 para preparar você a vir para o Canadá com todas as informações necessárias. Né? Então, o Atos, representante do Centennial College é o college público canadense com o maior número de aluno internacional. Eles sabem do que eles estão falando, eles sabem como ajudar um aluno internacional. O Atos vai fazer uma palestra sobre os cursos do Centennial. Depois você vai ter oportunidade de sentar com ele, que nós chamamos de hot seat, para tirar as suas dúvidas pontuais. Esse evento, com certeza, vai ser um divisor de águas na sua programação de vinda para o Canadá. Você vai ter informação de qualidade, né, na fonte certa, informações das mais diversas, que vão passar até mesmo por visto, imigração, aposentadoria no Canadá, aluguel de imóveis no Canadá. Você vai ter a oportunidade de sentar com escolas incríveis, um college público como a Centennial, para tirar as suas dúvidas, para ver quais são os cursos ofertados por essa instituição de ensino. Então, não perca. Acesse agora mesmo 3ra.ca/summit. A equipe vai colocar o link em algum local aqui desse vídeo, né? 3ra.ca/summit. Se inscreva, é gratuito e você vai assistir do conforto e segurança da sua casa. Muito obrigado, meu amigo Atos. Então, até o evento, não é isso? Prazerzão estar aqui com vocês hoje. Então, vejo vocês, né? Vejo você também, né, Francisco, no Summit. É isso, uma oportunidade para quem aí tem interesse em estar entendendo um pouco mais de como é que funciona a educação no Canadá e informação para começar a se mover, não é verdade, Francisco? Para bater o martelo e vir para cá. A vida aqui no Canadá é muito boa. É isso aí. Um abraço grande. Muito obrigado, Atos. E a você que está nos assistindo, muito obrigado. E até o Summit. 3ra.ca/summit. Se inscreva agora mesmo. Tchau, tchau.